Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e bora começar mais uma aula do curso de edição de vídeo. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre elementos da comunicação, Foi uma aula bem interessante, eu gostei bastante, eu espero que vocês também tenham gostado, E na aula anterior vimos sobre os elementos que compõem a comunicação, Que no caso é o emissor, código, mensagem, canal, receptor e referente, Só dando um remember bem rapidinho, emissor é quem transmite a mensagem, código é qual língua, por exemplo, a gente está passando esse código, se é por meio de escrita, desenho, fala, se a fala é inglês, português, tá? Mensagem, qual a mensagem, que a gente quer transmitir, esse é o mais fácil dos elementos de se lembrar, qual a mensagem a gente quer passar. O canal é por onde a gente está passando essa mensagem, se é por escrita, se é pela fala, se é uma videoaula, igual ao nosso caso. Receptor é quem vai estar recebendo e escutando a mensagem, e referente, foi como eu falei para vocês não esquecerem, é só associar o referente com o contexto, Então tem que ter um contexto, Todos os elementos fazem parte para ter uma comunicação boa, fluida e completa, tá bom? Aprendemos também sobre as funções da linguagem, função emotiva, conotativa, poética, a função referencial, fática e a função metalinguística, tá bom? Não vou me adentrar muito, que era só para ter um remember do que foi a aula passada. Opa, passei demais. A gente continua no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais e hoje a gente vai estar vendo sobre princípios da semiótica, tá bom? É uma aula também bem legal. Já vamos começar diretamente com ela, O que é a semiótica? É a ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes em uma sociedade. É o estudo dos signos, que consiste em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais. E a gente vai ver isso também, sobre linguagens verbais e não verbais, E a semiótica estuda os signos e abrangendo tanto linguagens verbais e não verbais. A semiótica surgiu nos estudos linguísticos e teve seu auge na década de 60. Então, a semiótica é um estudo relativamente novo, Eu vou me adentrar aqui um pouquinho mais, mas é um estudo recente que, todos esses estudos, quando eu falo de teorias da comunicação, dos próprios elementos de comunicação, das funções de linguagens e semiótica, todos eles são estudos, sobre a linguagem, assim, no geral, sobre a comunicação, para a gente ter uma comunicação mais efetiva e entender. Tanto que é por isso, pelo fato de ter, aqui vocês vão ver, talvez vocês já até conheçam ou não, mas tem vários termos diferentes, igual o signo, não é o signo do zodíaco, tá? Eu vou explicar ali um pouquinho mais para frente. A gente vai ver vários termos, a gente vai ver várias coisas que estão ligadas a tudo isso que eu acabei de explicar, e é exatamente por isso que o nosso português é considerado uma das línguas mais difíceis de se aprender. Claro, para a gente falar e se comunicar, precisa saber de tudo isso? Não, porque é uma coisa que a gente aprende desde quando a gente nasce, A gente já escuta desde a barriga, a gente escuta a nossa mãe falando, então a comunicação é presente na nossa vida desde sempre, então é uma coisa que a gente faz todos os dias, então é uma coisa que a gente sabe fazer. Porém, existem as pesquisas, os estudos, os filósofos e várias pessoas que estudam, exatamente várias partes, é dividido em várias partes, a comunicação no geral, para a gente conseguir melhorar. E claro, cada um tem um sentido, uma ideia específica, tá? Que vai ficar um pouquinho mais claro. A semiótica busca entender como o ser humano consegue interpretar as coisas, principalmente do âmbito que o envolve. Então, a semiótica, ela já a parte da comunicação, para entender de acordo basicamente com cada indivíduo, Que a gente sabe que cada indivíduo, eu falei isso um pouquinho naquela aula de arte e percepção visual, Que cada pessoa tem uma percepção, de uma arte de acordo com o que ela já viveu. E para entender, várias questões da comunicação, é preciso também levar em conta o que cada ser humano carrega como bagagem,
né? Aqui vai ficando um pouquinho mais claro, foi como eu falei, várias aulas vão se complementando, por isso que eu dou um remember, né, da aula anterior. Às vezes ela está bem interligada, às vezes não tanto, mas se você está acompanhando toda a cronologia das aulas, você vai vendo que uma vai se encaixando na outra, tá bom? Estuda como o indivíduo atribui significado a tudo o que está ao seu redor. Então, né, tudo que a gente tem, né, próximo da gente, a gente busca o significado. Então, né, por exemplo, aqui, né, tem a caneta, eu sei que é uma caneta. Tudo para a gente tem um significado, tudo é nomeado. Eu vou explicando e vai ficar tudo bem claro. Os objetos de estudo da semiótica são extremamente amplos, consistindo em qualquer tipo de signo social, seja no âmbito das artes visuais, música, cinema, fotografia, gestos, religião, moda e etc., né? Entre outros também. Então, em qualquer âmbito, a gente consegue estar encontrando signos e, a partir dos signos, a gente tem o estudo da semiótica. O entendimento e o estudo da semiótica pode ser de grande ajuda, pois ajudará a compreender como nós lidamos com as representações que somos expostos no dia a dia. Então, é exatamente isso que a semiótica faz. Tenta entender qual é o impacto que, né, os objetos, as coisas que a gente visualiza, que a gente entende, né, tem no nosso dia a dia. Então, isso ajuda para fazer propagandas, conteúdos de mídia e muito mais, até principalmente, né, aprimorar a comunicação. Então, quase tudo que existe pode ser analisado a partir da semiótica. Então, tudo que está ao nosso redor pode ser um signo, então a semiótica pode estar estudando qualquer coisa que está ao nosso redor, né? Como eu já citei, para melhorar a comunicação, que é até o que fala ali na próxima linha. A semiótica serve para entender os signos e, com base nisso, aprimorar a comunicação, tá? E a gente fala tanto de signo, o que é esse signo, que eu já falei que não é o do zodíaco, né? Então, é o representante que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante. É a representação mental de uma coisa. Então, quando a gente fala que é representação mental de uma coisa, fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Então, a gente sabe, quando a nomenclatura das coisas, então, quando eu falo um celular, automaticamente a imagem de um celular vai aparecer na sua mente. Então, isso é um signo, né? É a combinação do significado e o significante, do conceito e o objeto em si. Então, só é caracterizado um signo quando ele tem um significado e quando ele tem um significante. Eu vou explicar os dois e aí vocês vão entender, vai tudo fazer sentido. Pense em uma placa de trânsito. Ela, isolada, é somente um conjunto visual de cores e desenhos. E a partir do significado que lhe dão, que ela se constitui um signo e ganha novo sentido. Então, né, vamos supor se eu falasse Baragabaguzumba, né? Com certeza vocês talvez não pensaram em nada, porque foi uma palavra aleatória que eu acabei de falar. Nem sei se existe, tá? Então, tecnicamente ela não pode ser um signo, porque eu joguei aqui, né, uma palavra completamente aleatória. E então a gente não sabe o que é, porque tecnicamente ela não existe, não tem um significado. Mas vamos supor, eu quero inventar. É difícil assim do nada inventar alguma coisa. Mas eu quero inventar alguma coisa diferente, né? E eu quero que ela seja assim, 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 né? Vou colocar aspectos. Ela vai servir para determinada coisa, ela vai ser tal coisa, e o nome dela vai ser Bragazumba, por exemplo, tá? E aí eu monto o objeto. A partir desse momento, né? Como ele tem um significado e eu dei um nome, ele começa, né? A partir do momento que ele começa a existir, ele também se torna um signo, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, o significante é um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do signo. Quando pensamos nas letras que formam uma palavra, assim como nos fonemas, estamos pensando no significado. Por isso que eu falei, criei, né, a Bragazumba, né, coloquei esse nome, né, então isso seria o significante. Basicamente, o significante é o nome que nós damos para as coisas. E tudo ao nosso redor é nomeado, né? Aqui na mesa temos, né, o teclado, o mouse, a tela do computador, a caneta, como eu já tinha exemplificado, né, a garrafa de água, ou no exemplo aqui que eu estou usando, gato, né? Quando a gente vê a palavra gato escrito, a gente já imagina um gato, ou se eu falar gato, provavelmente você também já imaginou um gato, tá bom? E aqui, né, um outro exemplo, em português, gato, gâteau em italiano, chat em francês, cat em inglês. É o mesmo signo,
mas com significantes diferentes. Então, não deixou de ser o gato, né? Um gato que a gente conhece, mas ele tem significantes diferentes, né? Que mudou de região para região, no caso, cada país, né? Tem o seu idioma. E aí tem um nome diferente, né? Tem um significante diferente, mas ainda é o mesmo signo, ainda continua sendo um gato, tá bom? E finalmente o significado. Acho que esse é um pouquinho mais fácil de entender, às vezes a gente acaba confundindo significado com significante por serem palavras parecidas, mas é só você lembrar, né? Significado é quase igual quando a gente não sabe de uma palavra e procura lá no Google. Hoje em dia quase ninguém usa mais o dicionário, né? Então geralmente a gente joga no Google o que significa a palavra tal, né? Determinada palavra, e lá a gente encontra os aspectos da palavra. Então, né? É o conceito do signo, o elemento abstrato por meio dele conseguimos formar uma representação mental a partir do que sabemos sobre o assunto. Quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhes. Né? Então, tudo tem, né? Foi como eu citei a caneta, ela tem aspectos físicos, né? É claro que elas podem ser diferentes, mas né, a gente sabe que ela tem um tubinho de tinta, tem geralmente uma parte de plástico, geralmente tem uma tampa e tem a partezinha que fecha. Esses são os aspectos físicos dela, e também a gente entende que ela serve, né, para escrever, a gente consegue desenhar, dá para fazer, né, várias coisas com a caneta. Assim também como o exemplo do gato. Né? Existem vários tipos de gato, mas no geral a gente sabe que ele é um animal geralmente pequeno, de 4 patas, peludos. Aí alguns já colocam a característica que ele é fofinho, outros traiçoeiros. Então entra muito sobre o que sabemos do assunto, mas pelos aspectos físicos nós sabemos que aquilo ali é um gato e não um cachorro. Por mais que eles sejam parecidos, né? Animais de 4 patas, peludos, a gente sabe pelas características, pelos detalhes, pelas questões físicas, que um gato é diferente de um cachorro. Então é pelo significado, né? Os detalhes que a gente agrega naquele signo que faz a diferença. Tá bom? Eu acho que acabou ficando claro, né? Que é um pouquinho complicado, mas conforme a gente vai vendo, a gente vai entendendo melhor, tá bom? Então foi como eu falei, né, ali no comecinho, quando eu comecei a explicar sobre signo, signo, significado e significante, eles não se separam. Né? O signo só é um signo a partir de ter um significado e um significante. Então eles não se desassociam, eles estão sempre associados e interligados, tá? Eu separei aqui para explicar cada um para vocês entenderem, porque senão não daria para entender, mas eles não trabalham de forma separada, eles sempre estão unidos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, porque é um pouquinho mais complexo de entender, né? Mas dei alguns exemplos, né? A caneta, o gato, eu acho que ficou um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil de entender, tá? Opa. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre as divisões da semiótica, tá? A semiótica foi como eu falei, estudo os signos, e aí eu tive que explicar o signo, significado e significante, e tem que explicar tudo porque eles estão interligados, tá bom? Mas aí, dentro da semiótica, a gente divide ela em 3 partes, né? Que é a sintaxe, a semântica e a pragmática. A sintaxe estuda as relações entre os signos, que foi, né? A gente agora consegue entender melhor o que é o signo, não vai mais pensar quando ouvir signo em signo do zodíaco, né? Ou também, né, porque signo tem, né, esses dois termos, tanto na questão linguística, né, dos signos, que foi o que eu expliquei, e também tem os signos do zodíaco, tá? Semântica, que preocupa-se com a relação entre os signos e aquilo que eles designam e representam, tá? Eu vou explicar um por um também, vai ficar mais fácil de entender. E a pragmática, né, que busca entender a relação entre os signos e os seus intérpretes e utilizadores, tá bom? Vamos lá explicar um por um que vai ficar mais fácil de entender. Então, né, sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Então, resumindo, para ficar fácil de entender, né, quando a gente lê assim é um pouquinho mais complicado, mas a sintaxe é basicamente simplesmente um contexto de forma correta. Né, quando a gente fala, né, por mais que aqui foi difícil talvez de entender, quando eu leio foi mais difícil de entender talvez do que quando eu explico, mas toda a frase tá em contexto, eu não estou falando palavras aleatórias, né, seria basicamente isso, então entende as ordens
ou quando a ordem de algumas palavras não fazem sentido, tá bom? É mais uma parte específica da gramática mesmo que a gente estuda, e né, eu já comentei, mas é por essas características que o português é considerado uma língua difícil de se aprender. Então, né, pessoas que já são fluentes em inglês falam, não, o inglês é muito mais fácil, né, porque o português tem várias divisões, vários estudos, então a síntese estuda basicamente isso. Acho que um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, né, no Brasil, quando a gente quer falar, vou até usar de novo o exemplo do meu gato, né, gato preto, a gente fala gato preto. Se a gente falar preto gato, pra gente fica errado. Porém, no inglês, não tem problema, né, utilizar ao contrário, porque a forma da organização da língua deles é assim. A gente não tem toda a burocracia do português, né? Que é super complicado, mas foi só para exemplificar, não vou me adentrar e explicar isso não, que é só para vocês entenderem que a síntese que é responsável por essa parte, tá bom? Ela fica, né, nessa parte difícil, o português é difícil. Mas vamos lá. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível, né? Então, ó, a gente já viu, né, quem é o emissor, que é a pessoa que fala, e, né, tem que transmitir, né, uma mensagem completa para a pessoa entender. Então, o que estuda isso, que se a gente usa palavras desconexas, não é somente, né, o erro simples do português, mas, por exemplo, crianças pequenas, quando estão aprendendo a falar, elas falam muitas coisas fora de ordem porque elas não entendem. Ou até mesmo um americano, né, que fala fluentemente inglês, começa a estudar português, né, ele tem o vício da língua dele e começa a falar errado aqui também. Então, é claro que muitas vezes a pessoa fala errado, mas a gente consegue entender, porém, né, demanda um pouco mais de trabalho para entender uma frase que não está corretamente elaborada do que uma frase que está correta, tá? A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. Foi como eu falei, né? Existe uma infinidade de palavras, várias formas de falar, e tem um jeito certo de falar, às vezes a gente acaba não falando certo, até porque o português também foi evoluindo muito, né? Um outro exemplo né, que não é exatamente a sintaxe, tá? Mas só para vocês entenderem como as coisas mudam. Antigamente a gente, né, fala o certo, né, deveria ser até hoje, de se falar, por exemplo, eu vou para a praia, né? Imagina isso de forma escrita bonitinha, mas a gente fala, eu vou para a praia, daqui a pouco é para a praia, né? A gente vai encurtando, vai diminuindo, o português vai ficando, vamos dizer, menos formal, né? E vai reduzindo, igual esse exemplo. Não está ligado exatamente à sintaxe, mas só para vocês entenderem, né, como é muito amplo e como ele vem se modificando. Porém, se eu falar eu vou para a praia, vocês vão entender. E se eu falar eu vou para a praia, vocês também vão entender. Então, né, continua sendo algo que é conexo, algo que faz sentido. Então, eu continuo transmitindo a mensagem que eu vou para a praia, que infelizmente é mentira, queria estar indo para a praia, né? Mas vocês continuam entendendo, tá bom? Semântica. O estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Então, a semântica já é diferente, obviamente, da sintaxe, mas ela estuda mais as palavras de acordo com o contexto. Foi como eu tinha explicado, né, na aula anterior, quando a gente falava de elementos da comunicação, que o contexto faz toda a diferença, né? Então, eu até utilizei o exemplo da manga. Quando eu falo manga, o que você lembra? A maioria talvez lembre manga fruta, mas também pode ser manga da camiseta. Então, a sintaxe estuda essa parte, questão de contexto das palavras, tá? Né, o significado e contexto, né, como eu acabei de exemplificar. Nesse campo de estudo, se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geográfico. Outro exemplo que eu acho que vai ficar bem fácil, né, que da manga também é bom, mas manga, né, para o brasileiro, acho que no geral tem essas duas, não sei se tem até manga, algum outro tipo, tá? Né, de lembrança. Quando eu falo pelo menos manga, eu lembro ou a fruta ou a manga da camiseta, tá? E nesse caso aqui específico que eu falei de questão de tempo e espaço, por exemplo, se alguém já viajou para o Rio de Janeiro e usou transporte público, sabe que lá no Rio de Janeiro, ou se alguém, né, também é do Rio de Janeiro, veio para cá para São Paulo, com certeza estranha muito, quando a gente pega o transporte público aqui em São Paulo,
né? A gente fala descer. Ah, eu vou descer no próximo ponto. Ah, eu vou descer no ponto da avenida tal. Pra gente é muito comum, né, normal, falar a palavra descer. Vou descer em determinado ponto. Lá no Rio de Janeiro, eles falam saltar. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu não lembro se eu sabia e esqueci ou se na época eu nem sabia, né, dessa diferença. E aí eu perguntei, moça, eu quero descer em tal ponto. Ela ficou me olhando assim, aí eu fiquei, gente, falei algo de errado? Será que eu peguei o ônibus? Eu já entrei em desespero, falei, meu Deus, peguei o ônibus errado, esse ponto não existe, né? E aí ela é o quê? Ela, tipo, o quê, né? Perguntou de novo. Eu, não, quero descer em tal ponto. Né? E já fiquei assim, meio tipo, já era, peguei o ônibus errado, vou me perder, nunca mais eu vou me achar. Socorro, mãe. E aí ela falou, você é paulista? Aí eu sou, porque ela, porque aqui a gente não fala descer, a gente fala saltar. Aí eu falei, entendi. Ela, então, você vai saltar no tal ponto? E aí ela explicou, né? Enfim. Então a semântica estuda isso, porque né, em cada região, igual a gente está falando do Brasil, Rio de Janeiro é do lado, né, aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, é bem próximo, não é, né, não é outro país, não é Europa, não é tão longe daqui, né, e eles usam o termo saltar. E é claro que, né, pelo contexto, como eu estava num ônibus, estava pedindo informação, obviamente, né, quando eu estava falando descer, era saltar, né, para uma estação, mas se fosse, né, talvez fora de um contexto, ela talvez nem entenderia, né, tipo descer, mas não tem nada a ver, né, não faz sentido dentro daquele contexto e ela só entendeu porque, né, foi uma palavrinha ali que fez diferença e mesmo assim ela achou estranho porque não era o habitual. Então, né, a semântica estuda exatamente isso, a diferença linguística de regiões para regiões. Eu dei esse exemplo porque eu acho que a maioria sabe, né, que tem essas diferenças, né, do Rio de Janeiro para cá. E se não sabia, agora está sabendo. Então, se você for fazer um passeio no Rio de Janeiro e for usar o transporte público, não passe vergonha como eu, em vez de falar, eu quero descer em tal ponto, você fala, eu vou saltar em tal ponto, onde fica, para parecer que você... E puxa um sotaquinho carioca, que aí ninguém vai perceber que você não é dali, tá? Mas, bom, brincadeiras à parte, vamos para a pragmática. Né? A pragmática é o sentido. Perdão, até gaguejei aqui, engasguei, perdão. Então, pragmática, né, é o sentido de tudo está na utilidade, no efeito prático que os atos da fala podem gerar. Né? E é como eu falo, quando eu leio, acho que não fica tão claro, mas é o efeito em si que a frase tem, tá? Não é exatamente se o contexto está certo, se as palavras estão ordenadas e de acordo com as regras gramaticais corretas, tá? É o efeito que ela tem, ó. O que realmente importa é a comunicação e o funcionamento da língua entre os usuários, concentrando-se nos processos de inferência pelos quais compreendemos o que está implícito. Vou dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil. Vamos supor que eu estivesse, né, com vocês na sala, e aí abri a janela, né? Estamos em período de ainda pandemia, né? Coronavírus, então vamos ventilar e abrir as janelas, por exemplo. E aí algum aluno vem e fala, professora, depois que você abriu a janela ficou frio, né? Só diz simplesmente isso. E aí eu vou e fecho a janela. Eu subentendi, foi implícito, que a partir do momento que eu abri a janela, acabou ficando frio no ambiente, então eu vou e fecho a janela. Então a pragmática estuda essa parte quando a gente diz algo e ele faz total sentido sem eu dizer basicamente ela completa, né? Então, nossa, ficou frio depois que você abriu a janela. Então, subentendi que a partir do momento que eu abri a janela ficou frio, então eu vou fechar para minimizar o frio. Então, é quando a pessoa não, tecnicamente, porque o aluno poderia, professora, fecha a janela, ficou frio. Né? Seria uma forma de comunicação, porém, ele se comunicou de uma forma oposta, ele não fez um pedido, então a pragmática é isso quando você não faz um pedido direto, mas fica subentendido o que você quer dizer, né? Tô tentando pensar em outro exemplo, mas esse eu acho que é bem simples, é uma coisa bem comum. Ou, por exemplo, né? Depois que você abriu a porta, tá muito barulho, né? Tá vindo muito barulho lá de fora. E aí a pessoa vai e fecha a porta para minimizar o barulho, porque entende que aquilo ali está te incomodando, né? Então a pragmática vem estudando essa parte da comunicação, que é um entendimento, né? A comunicação implícita. Você não precisa explicar totalmente, não precisa ter o sentido. Na verdade, tem o sentido total, mas é diferente de. Você pode fechar a porta porque está muito barulho? O barulho lá de fora está me incomodando, né? Então, a pessoa entende sem você ter que estar pedindo, tá? Espero que também tenha ficado claro. Acho que o exemplo foi válido, foi bom.
Comunicação e a semântica. A existência da comunicação depende da linguagem, que é formada de signos. Portanto, uma vez que a semiótica é a ciência dos signos ou da significação, a comunicação e a semiótica estão relacionadas. Então, por isso que eu expliquei ali dos signos, né? Porque né, foi como eu já até havia falado. A semiótica estuda os signos, então cada pedacinho, né, de cada coisinha que eu vou explicando, vai juntando. Então, a partir do momento que você entende que a sintaxe estuda isso, que vai melhorar isso e vai fazer sentido nisso. Aí faz sentido num completo da comunicação, tá? Somos capazes de interpretar as palavras que formam um texto linguístico e atribuir um significado para as respectivas sequências de palavra. Né? Então, a gente consegue entender cada palavra individualmente, né? Se toda pessoa que é alfabetizada e lê já com fluência, né? Cada palavra que pegar, você vai saber entender o que é cada uma. E juntando todas elas, elas vão ter um significado. E isso faz total diferença, porque conforme a disposição de como você coloca as palavras, né, esse texto mesmo que eu apresento para vocês, se a gente pegar e embaralhar, né, se a gente ler de trás para frente, por exemplo, já não vai mais fazer sentido. Né? Ou se eu misturar algumas palavras, é claro que a gente é inteligente, então a gente vai ver que algo está errado e talvez, né, mesmo as palavras embaralhadas, a gente vai conseguir entender, né, o contexto da mensagem, mas seria muito mais fácil, né, se elas estivessem conectadas. Por exemplo, hoje eu estou com muita fome. Se eu falasse estou hoje fome muita, né, fica super estranho, porém acho que ela tá com fome. Agora se eu falo hoje eu estou com muita fome, entendi, você tá com muita fome. Se eu jogo as palavras embaralhadas, fica um pouquinho mais difícil de se compreender, mas às vezes ainda é possível, mas aí já é uma falha na comunicação, porque, né, o certo é você falar e, né, a pessoa não precisar pensar, simplesmente ela entender. Né? Então a gente conhece as palavras separadamente, cada uma tem um signo, significante e significado, e juntando elas formam a frase, tá? No caso da linguagem não verbal, os sinais também são dotados de significados específicos, como os sinais de trânsito, os movimentos, os sons e os cheiros. Perdão. Né? Então, mesmo quando é não verbal, a gente consegue entender, claro que aí tudo vai fazer parte de um contexto. Se eu dou joia, é simplesmente isso, não, mas né, tá tudo certo, tá tudo bem, não é um sinal positivo. Ou até mesmo né, os sinais de trânsito, é um exemplo maravilhoso, né, que a gente consegue entender e consegue ter clareza. Então é por isso que a semiótica entende tanto né, a questão das palavras em si, como das que, né, da questão verbal, né, nas palavras, a fala, como a não verbal. A partir do momento que a gente entende os sinais, os signos, as coisas, como as pessoas, no geral, né, que acaba sendo isso. Acho que não, em grande parte, pelo menos no Brasil, né, um joia é positivo. Não sei referente a outros lugares, mas acho que a maioria, né, isso é um sinal positivo. Então, qual é a reação que as pessoas têm quando vem a joia? Joia, tá legal, tá bom? Então, né, a semiótica estuda para saber o que a grande maioria das pessoas entende pelo aquele signo, aquele gesto, e aí a partir daí vai abrangindo outros estudos e vai entendendo e melhorando a semiótica para evoluir a comunicação, tá? Então, comunicação e semiótica estão 100% ligadas. Deixa eu fazer uma pausinha para tomar uma água. Prontinho, voltei. Então, lembrem-se de se hidratar. Eu vou falando aqui, a garganta vai ficando seca, eu precisava tomar um golinho d'água. Dei um pausezinho aqui. Mas, voltando, né? Campo de atuação do semiotista. Então, quem estuda semiótica é o semiotista. Né? Então, para quem se interessou, quem gosta mais dessa parte né, específica assim, de regras do português e achou interessante essa aula de semiótica, vou falar aqui um pouquinho também, né, que é bacana saber. Então, vamos lá. Como a semiótica se presta ao estudo dos mais variados tipos de linguagem e significação, um semiotista pode atuar nas mais diversas áreas, como comunicação de um modo geral. Né? Então, na publicidade, propaganda, especialmente quando há a análise né, e desenvolvimento de marcas. Na biologia, como pesquisador de processos de comunicação celular. Então, é bem amplo e bem vasta né, essa parte. Tecnologia da informação, entre outros. Né? Então, tudo que tiver a ver com comunicação, né, acho que principalmente publicidade e propaganda, foi como eu falei. Né, usando um exemplo, né, por exemplo, o McDonald's. Então, ele é muito característico, aquele M grande, o vermelho e o amarelo.
E isso tudo tem um impacto, mais pra frente também a gente vai ver, estudar um pouquinho da psicologia das cores, né? Foi como eu falei, todas as aulas vão se integrando. Então, a gente estuda para entender como as pessoas pensam, para a gente entender qual é a linha de raciocínio do pensamento delas, para a gente falar de uma forma que elas entendam, mesmo que seja subjetivamente, tá? É mais ou menos isso, então é uma área ampla e bem interessante. Então, tudo e qualquer campo que envolva o estudo e aplicação de processos ou técnicas comunicacionais. Então, tudo que estiver ligado à comunicação também vai estar, de certa forma, ligado com a semiótica, porque ela estuda os signos para ter uma melhor comunicação. E foi como eu falei, comunicação é extremamente importante. Né? Para quem quer lidar com o YouTube também, é preciso saber se comunicar. E tudo isso, né? Às vezes a gente fala, nossa, aquela chata, não tem tanto a ver, achei que ia ser diferente, mas são coisas que é interessante a gente aqui explicar, exemplificar, para que vocês entendam num contexto geral, para que vocês tenham comunicações mais efetivas e entendam várias coisas que em algum momento vai fazer sentido, até porque tudo isso também que eu converso com vocês nas aulas acaba caindo em prova, em Enem, vestibular, então acaba tendo esses tipos de assunto. Então, às vezes, né, tem pessoas que vão super se interessar e é óbvio, tem assunto que a gente gosta mais, tem assunto que a gente acaba gostando menos, né, por isso até que eu trouxe, né, o quesito de campo de atuação, né, porque às vezes se interessou e quer saber um pouquinho mais, e é como eu sempre falo, a internet é ampla, vasta, e o que a gente se identifica, eu acho que sim, a gente, nem que seja 5 minutinhos para se dedicar a estudar alguma coisa que a gente acha um pouco mais interessante do que o convencional, além do que somente a gente aprende na escola, tá? E chegando quase ao fim, não quer passar? Passou? Conclusão, né? Já estamos finalizando, hoje também tem perguntinhas. Então, né, a semiótica é a ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presente em uma sociedade. Então, foi como eu falei, entende qual é a nossa linha de raciocínio, como funciona o nosso entendimento dos signos, para conseguir utilizar isso de volta para a sociedade com uma comunicação efetiva. Quando a gente entende, foi igual o exemplo que eu dou, né, da manga, do contexto, então entender o contexto da nossa linha de pensamento, nossa linha de raciocínio. Estuda como o indivíduo atribui significado a tudo que está, né, ao seu redor. Então, tudo tem um significado, né? Foi como eu falei, a caneta, uma borracha, tudo que está aqui, né, o mouse, o teclado, tudo, né, a tela do computador, tudo que geralmente a gente vê, a gente conhece, sabe que tem um nome, mesmo que a gente não saiba o nome, a gente sabe que tem um nome e um significado, que serve para alguma coisa, que tem características específicas, que mesmo que seja muito parecido, ainda assim é diferente e tem aspectos únicos, tá? Quase tudo o que existe pode ser analisado a partir da semiótica. Foi como eu falei, né? Tudo que a gente conhece tem, né, um significado, um significante, e é um signo, né? Então, a partir disso, a semiótica consegue estudar e analisar tudo isso, tá bom? A semiótica é dividida em sintaxe, semântica e a pragmática, que foi como eu expliquei, né? Então, é o estudo dos signos, mas sem essas divisões, né? A pragmática, como eu falei, é quando a gente fala alguma coisa e fica meio subentendido, mas mesmo assim a pessoa entende, né? Depois que você abriu a janela, ficou muito frio. Então eu entendi que a partir do momento que eu abri a janela ficou frio, então eu vou fechar para ficar, né, para ficar mais quentinho. A semântica, que ela estuda a diferenciação linguística dos lugares, que aí eu dei o exemplo do Rio de Janeiro, né, que quando vai descer do ônibus eles falam saltar. Né, tem outros, né, outras questões, mas eu usei esse exemplo para ficar fácil de entender, então, né, de acordo com o contexto, de acordo com cada localização, é a mesma atitude, né, que é sair do ônibus, né, mas pode ser descer ou saltar. E a sintaxe, que estuda a organização, né, das palavras para formar uma frase que seja coesa, que faça sentido, né, que entra verbo, oração e tudo isso que a gente, né, que eu não vou adentrar aqui, mas tudo isso que a gente já sabe que tem que ter, e também, né, coisa simples, foi aquele exemplo que eu falei, né, hoje eu estou com fome. Ficou 100% claro que estou com fome, né, e se eu falar hoje, né, fome hoje tenho muita, né, fica fora da organização que deveria ser, fica fora do entendimento, mas às vezes a pessoa acaba entendendo, né, por algumas palavras, mas a comunicação não deve ser assim, ela deve ser precisa, completa e bem direcionada, né? A gente já falou bastante de comunicações sobre isso. Bom, dei aqui um geralzão, né? Espero que tenham entendido. E agora a gente vai para a parte das perguntas, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Eu gosto de fazer essas perguntas porque
Ah, entendi o que é semiótica. Chega aqui e erra a questão. Tá, achei que eu tinha entendido, não entendi também. Acho que eu vou voltar lá no comecinho, vou ver de novo, ou vou procurar a explicação de um outro professor, ou vou conversar, né, sobre o assunto com outro colega, que às vezes o jeito que o colega entendeu, ele consegue te explicar. Basicamente, a semiótica também fala disso, que às vezes o exemplo que eu usei para você não foi bom. E aí o colega entendeu, pensou em outro exemplo, te fala esse exemplo e você fala, ah, agora entendi, agora faz sentido. Então, as perguntinhas é para ver, né, a que parte a gente está captando. Então, é por vocês, é importante, né, se eu li muito rápido ou se não entendeu no momento que eu li, pausa o vídeo, lê com atenção, de preferência pega um papel, né, marca lá, eu acho que é a B, por exemplo. E aí vê se está certo ou se está errado. Se estiver errado, faz isso que eu falei. Então, é bacana para vocês saberem se está entendendo, se não está entendendo. E são perguntinhas que não estão muito difíceis e nem vai demorar tanto, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 1, o que é semiótica? Opção A, a semiótica é o estudo feito para descobrir se uma pessoa tem problema na vista. Opção B, a semiótica é um estilo de ótica que trabalha com modelos de óculos usados. Opção C, a semiótica é a ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes em uma sociedade. Já vou até passar, que essa estava muito óbvia, né? Foi quase uma pegadinha. Né, mas óbvio, opção C, a semiótica é a ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes em uma sociedade. Né? Se errou essa, né, é que né, a primeira vez que eu ouvi o termo semiótica, já me lembrou de ótica, né, então já me lembra oculista, óculos, e aí por isso que eu quis colocar só para ver qual era de vocês, mas eu acredito que ninguém tem errado. Né? Vamos para a próxima. Pergunta número 2. O que a semiótica estuda? Opção A semântica. Opção B, os signos. Opção C, a pragmática. Essa também não tá difícil. Então, a opção correta é a opção B, os signos, né? A gente falou bastante de signos, né? E é o que a semiótica estuda no geral, os signos, mas eu coloquei ali a semântica, a pragmática, que eu espero que não tenha ficado dúvida. Essas perguntas estão bem facinhas, mas só para ver se vocês assimilaram direitinho, se eu conseguir passar a informação de forma correta e boa para vocês, tá? Opção número 3, perdão, questão número 3. O que são os signos, né? Opção A, são as 12 partes que compõem e dividem o zodíaco. Opção B, é a representação que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante. Opção C, é um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do objeto. Essa já foi um pouquinho mais difícil, então pode pausar, se precisar ler de novo. E a opção B, a A foi bem pegadinha mesmo, né? Eu falei várias vezes, signo não é o do zodíaco, né? Mas aí eu coloquei aí só para relembrar vocês, mas existem, né? Tanto o signo do zodíaco e o signo na forma né, na questão linguística. E a opção certa é a B, é a representação que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante. Então, né, quando eu falo caneta, vocês, né, logo se lembram do formato da caneta, ou como se escreve caneta, ou se ver a palavra caneta escrita, vocês vão se lembrar do objeto caneta. Né, isso que é o signo. Né? Aí, eu espero que também não tenham errado. Né? Pergunta número 4. Quais as divisões da semiótica? Opção A, sintaxe, semântica, pragmática. Opção B, signo, significante e significado. Opção C, sintaxe, semiologia e pragmática. Essa daqui também não tá difícil. Opção, obviamente, A, que é a sintaxe, semântica e a pragmática, que a gente falou bastante também, que são as divisões da semiótica, tá? Coloquei ali signo, significante, significado para ver se vocês se confundiram. Então, se errou, essa daí era bem para pensar errar, se não prestou atenção na aula, mas eu acho que ninguém errou. E ali eu coloquei também semiologia, eu acabei não explicando na aula, porque semiologia e semiótica é muito parecido. Né? Antes do estudo da semiótica, né, usava-se, na verdade já era semiótica, mas se usava o termo semiologia. E alguns pesquisadores, estudiosos, né, filósofos, pararam de usar o termo semiologia, mas é praticamente a mesma coisa, tá? E aí começou a utilizar o termo semiótica, mas eu coloquei ali para ver se alguém acabava sem querer colocando semiologia, parece que faz sentido. Mas eu acredito que não, porque eu acho que a minha explicação tem sido boa. E aí, né, vocês respondendo as perguntas, vamos descobrir se eu expliquei bem, se eu não expliquei, e aí vocês
Espero que estejam acertando. Vamos lá, questão, hoje eu estou nas opções. Questão número 5. Sobre a sintaxe, é incorreto afirmar que, opção A sintaxe é uma das divisões da semiótica. B, a sintaxe é a responsável por estudar as relações entre os signos. C, a sintaxe é a ciência que estuda exclusivamente a comunicação animal. Aí se precisar ler de novo, lembrando que é incorreta. E a opção incorreta, obviamente, é a opção C, né? A sintaxe é a ciência que estuda exclusivamente comunicação animal. Não é isso, né? Também foi quase pegadinha para ver se estava prestando atenção, como eu uso exemplo, né? De animais, muitas vezes tinha ficado confuso, mas não. A opção incorreta é a opção C, né? Então, se você colocou C, você acertou, mas ela é incorreta. Então, sim, a sintaxe é uma das divisões da semiótica, está correto? E a sintaxe é a responsável por estudar as relações entre os signos. Então, também está certo, né? Que a sintaxe estuda a relação entre os signos para, como eu já falei várias vezes, para formar uma frase bem completa, bem composta, de bom entendimento, tá bom? Que ela esteja toda certinha no quesito gramatical, tá? E chegando quase ao final das nossas perguntas, pergunta número 6. A semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Isso que eu acabei de ler, é verdadeiro ou é falso? Se quiser, pausa, lê de novo, relembra, semântica. E a opção correta é a opção verdadeira. Eu falo opção A, mas no caso, né, é a verdadeira. Então, sim, a semântica, né, é o que estuda o significado e a interpretação do significado das palavras. Né? Acho que eu já expliquei bastante, não preciso relembrar. Mas caso, né, você tenha errado essa questão, volta lá na parte que eu falo de semântica e pega de novo para ver se fica mais claro, tá? 7ª e última pergunta, também de verdadeiro ou falso, para ficar mais fácil para vocês, né? A pragmática analisa as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas, devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geográfico. E essa pergunta está errada, né? No caso, falsa, perdão. Falsa porque quem estuda a questão, né, de espaço das regiões linguísticas não é a pragmática, né? A pragmática, foi como eu falei, é quando você fala uma frase e ela fica subentendida. Aí sim estaria certo. No caso, né, tudo que está escrito aí são as características da semântica, né? Quem estuda os lugares, que foi quando eu dei o exemplo do Rio de Janeiro, eu acho que, né, fica mais fácil de lembrar quando eu cito o exemplo, né? Então, a questão linguística é diferente e aí quem estuda não é a pragmática, tá? É a semântica, então é falsa, tá bom? Bom, finalizamos, meus queridos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que eu consegui explicar bem. Eu acho que ficou de bom entendimento, né? Eu espero que vocês tenham acertado as questões, né? Que aí mostra que vocês prestaram atenção, entenderem também que eu consegui explicar bem, né? Eu espero que tenha sido gratificante para vocês, né? Se gostaram, como eu falei, pesquisem mais na internet, conversa com os amigos para fixar também o conhecimento. Né, quem acertou todas as nossas perguntinhas, é bom que já foi relembrando e fixando, né, os conhecimentos. E bom, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido e bons estudos e tchau, tchau. Até a próxima.